A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, tudo bem contigo? Seu amigo em Cristo, Pastor Felipe Jesus, falando com você sobre assuntos complicados de uma forma simples e descomplicada. Na aula de hoje nós vamos responder às críticas mais frequentes feitas ao cristianismo e preparar cada um de vocês com argumentos sólidos para defender a nossa fé. Na última aula falamos sobre um tema muito importante. Se há tantas religiões no mundo, por que acreditamos que Jesus é o único caminho? Vimos que todas as religiões não podem estar certas ao mesmo tempo e que Jesus é o único que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas talvez você já tenha ouvido objeções como: a Bíblia tem contradições ou a fé cristã é intolerante. E nessa aula nós vamos aprender como responder essas críticas de forma clara e firme. A primeira é: a Bíblia tem contradições? Vamos entender o que é uma contradição de verdade. Uma contradição acontece quando duas afirmações se anulam completamente. Exemplo: se alguém disser que está chovendo e ao mesmo tempo disser que não está chovendo no mesmo lugar, isso é uma contradição. Mas muitas contradições, entre aspas, apontadas na Bíblia são apenas diferenças de perspectiva. Os evangelistas escreveram para públicos diferentes. Mateus escreve para os judeus e enfatizou como Jesus cumpriu profecias. João escreveu para mostrar a divindade de Cristo, ou seja, eles não se contradizem, apenas destacam aspectos diferentes da mesma verdade. Outro exemplo: quantos anjos estavam no túmulo de Jesus? Mateus fala de um anjo, Mateus 28:2, mas João vai falar de dois anjos, João capítulo 20, verso 12. A pergunta é: isso é uma contradição? E a resposta é não. Mateus mencionou apenas o anjo que falou, enquanto João registrou todos os que estavam ali. Exemplo: é como duas pessoas contando o mesmo evento com detalhes diferentes. Agora que eu te respondi que a Bíblia não tem contradições, apenas diferenças de visão, a pergunta que fica é: o cristianismo, ele é intolerante? Vamos lá. A verdade, por natureza, é exclusiva. Se um médico disser que apenas um remédio pode curar uma doença, ele não está sendo intolerante, mas dizendo a verdade. Da mesma forma, Jesus nos mostrou o único caminho para a vida eterna. João 14,6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O cristianismo ensina amor, não ódio, mas infelizmente algumas pessoas usam a fé para justificar atitudes erradas. Mas o verdadeiro cristianismo segue o ensinamento de Jesus. Mateus 5,44, Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso mostra que defender a verdade não significa tratar mal quem pensa diferente. Então, amados, a nossa fé, ela não é intolerante, mas infelizmente no nosso meio nós temos pessoas que usam a fé para defender a sua intolerância. Então, precisamos encontrar o equilíbrio entre defender a verdade e ser intolerante e desrespeitoso com outras pessoas. Segundo, a Bíblia apoia a escravidão e a guerra? E a resposta é: a Bíblia não defende, ou seja, e não da forma moderna. No mundo antigo, muitas pessoas se tornavam servas para pagar dívidas, e a Bíblia ordenava que fossem tratadas com respeito. Ou seja, quem sequestrar um homem e vendê-lo, ou se ele for encontrado em sua mão, será morto. Êxodo 21:16. Então, além disso, o Evangelho plantou as sementes para o fim da escravidão, a ensinar que em Cristo todos são iguais. Gálatas 3:28. Então, a Bíblia não defendia e não defende a escravidão. As guerras no Antigo Testamento tinham um propósito específico. Deus ordenou algumas guerras para proteger Israel e impedir a destruição da fé verdadeira.
Mas no Novo Testamento, Jesus trouxe uma nova aliança baseada no amor e no perdão. Mateus 5,9 vai dizer: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o plano de Deus sempre foi conduzir a humanidade à paz, e o Evangelho é a prova disso. Então a conclusão dessa aula é a seguinte: primeiro, a Bíblia não tem contradições, apenas diferenças de perspectiva ou visões. Segundo, o cristianismo não é intolerante, porém toda verdade ela é exclusiva. A verdade sempre vai ser verdade. Terceiro, a Bíblia não aprova injustiças como escravidão e guerras indiscriminadas. Amados, saber responder objeções é ótimo, mas como aplicar isso no dia a dia? Como falar sobre a fé sem parecer forçado ou entrar em discussões sem fim? No próximo episódio, veremos como usar a apologética de maneira natural e eficaz. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te direcione. Esse é o desejo do meu coração, seu amigo em Cristo, Pastor Felipe Jesus.